Olá! Nessa mensagem, nós vamos abordar a parábola das 10 virgens, que encontra-se em Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. Antes de nós lermos esse texto, eu gostaria de fazer alguma menção do contexto dessa parábola. A primeira coisa que nós vemos é que Jesus, no capítulo 24, ele estava falando sobre o final dos tempos. Ele fala sobre aquilo que aconteceria futuramente. E hoje nós vemos que boa parte daquilo que Jesus falou já aconteceu e outras coisas ainda estão acontecendo. E no final, depois que Jesus ele fala sobre o final dos tempos, aquilo que aconteceria, e sobre a importância da vigilância, ele conta 3 parábolas. A primeira delas é a das 10 virgens. Logo em seguida, ele fala sobre a parábola dos talentos. E então, sobre a separação de ovelhas e bodes. Então, ele fala 3 parábolas logo após o seu tema sobre o final dos tempos, esse tema escatológico que ele fala com os seus discípulos. Outra coisa que eu gostaria de falar é que essa parábola ela tem sido pregada por diversas pessoas ao longo da história da igreja, com diferentes ensinamentos. Porém, o que nós vemos que todos eles mencionam é que o noivo mencionado na parábola refere-se ao próprio Senhor Jesus. Amém? Então, eu gostaria que você lesse comigo ou acompanhasse Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Nós vamos falar sobre 6 preciosas lições que nós podemos aprender com essa parábola. Antes, eu gostaria de enfatizar, logo no final desse momento em que Jesus está falando sobre os acontecimentos que antecederiam a sua vinda, em Mateus 24, de 32 a 35, diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o que eu quero ressaltar nesse início é que nós precisamos estar atentos aos sinais. Nós sabemos, o mundo já percebe que algo está por acontecer. E isso não é apenas aqui no Brasil, isso é uma dimensão muito maior, que envolve todas as nações, todos os continentes. Há uma expectativa de algo, há uma expectativa que algo aconteça. Nós agora estamos vivendo uma pandemia que a Europa hoje já vive a segunda
onda, alguns lugares já falam em terceira onda, e nós aqui no Brasil ainda estamos vivendo uma parte dessa primeira onda, ainda não terminamos, até porque o Brasil é um país continental, onde a pandemia ela se coloca de diferentes formas em diversos estados e cidades. Então, o mundo está vivendo esse momento de pandemia. Mas há outras questões que também têm deixado as pessoas bastante ansiosas, preocupadas, temerosas. Mas o Senhor Jesus já tinha avisado, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, que essas coisas aconteceriam. E essa parábola nos ensina lições preciosas. A primeira delas, quando nós vemos no versículo 1, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Havia uma expectativa do encontro com o Senhor. Essas noivas, elas esperavam esse encontro. Elas representam a igreja, elas representam os filhos de Deus, o corpo de Cristo, que está ansioso pela volta de Jesus. Jesus compara esse encontro à celebração de um casamento. Se você ler comigo em Apocalipse, capítulo 19, de 7 a 9, diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Há um casamento, há uma boda marcada, a celebração desse casamento. E esse casamento refere-se ao encontro de Cristo com a sua igreja, a sua noiva. Em 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. É claro que nós vivemos e nós temos planos, projetos, sonhos para alcançar em nossa vida. Isso é bastante saudável. Porém, a nossa dimensão, ela precisa ser maior. A nossa expectativa, ela não pode terminar aqui. Ela precisa ir além, precisa ecoar na eternidade. Então, nós aprendemos, como primeira lição, que nós precisamos nutrir essa expectativa desse encontro. A segunda lição que nós aprendemos está nos versos de 2 a 4. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. Além daquilo que elas tinham como óleo nas suas candeias, elas tinham óleo extra. As prudentes se organizaram. As prudentes, elas programaram, planejaram como elas aguardariam com expectativa o seu encontro com o noivo. E as outras 5 não. É interessante colocar meio a meio, 5, 5, porque dá a ideia de escolha. Eu e você, nós temos liberdade de escolha. E nós é que vamos escolher nos prepararmos para o Senhor ou não. Assim como nós podemos pensar em outras questões. Por exemplo, há pessoas que elas só vivem para o agora. Elas não carregam consigo, elas não separam extra. Elas só pensam no agora, no aqui, no hoje. Mas e o amanhã? Isso nos faz pensar sobre coisas que nós precisamos guardar, mas também nós precisamos ter como extra. Fala sobre o nosso relacionamento com Deus.
esse óleo, ele pode ser representado pelo nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele pode também representar a fé. Ele pode representar o amor. Ele pode representar a graça de Deus. Aquilo que é importante, aquilo que vai nutrir o combustível da nossa vida. Porque, a partir desse óleo, é que o fogo poderia ser aceso e continuar aceso. Então, nós precisamos parar e pensar, será que eu tenho planejado a minha vida? Será que eu tenho programado? Será que eu tenho pensado no amanhã e não apenas no hoje? Você pode pensar isso em termos da sua saúde. Como está a sua saúde hoje? Como estará a sua saúde daqui a 10 anos? De acordo com aquilo que nós fazemos hoje com a nossa vida, aquilo que você tem feito hoje, aquilo que você tem se alimentado hoje. Eu estou falando de comida mesmo. Aquilo que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Então, eu tenho que pensar na minha saúde, eu tenho que pensar nas minhas finanças. Eu tenho provisão separada, guardada para daqui a 5, 10, 15 anos. Eu preciso pensar sobre isso. Porque nós precisamos aprender a não procrastinar, a não deixar para depois, mas fazer aquilo que nós precisamos fazer hoje. Amém? Isso me lembra um exemplo que é trágico, o voo da Chapecoense. Você se lembra disso? Essa tragédia anunciada, terrível, mas foi anunciada por aqueles que sabiam que poderia acontecer. O que aconteceu? Em 28 de novembro de 2016, 77 pessoas estavam no avião. Dessas 77, 71 pessoas morreram. Apenas 6 foram resgatados com vida. E depois de várias pesquisas, várias averiguações do que aconteceu, eles chegaram à conclusão de que não houve combustível suficiente para o trajeto, para o percurso. Então, aquele acidente terrível que ceifou tantas vidas poderia não ter acontecido, porque faltou combustível extra. E não é assim nas nossas vidas? Quantas vezes a gente passa situações que não precisaria passar porque nós não planejamos com algo extra? Pensa sobre isso. E nós aprendemos essa lição também com essa parábola. Terceira lição que nós vemos é que imprevistos acontecem. No verso 5, diz assim: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. As prudentes, elas estavam com óleo extra. O noivo podia atrasar porque elas teriam luz. Mas as imprudentes não. Uma versão diz que elas eram loucas, chama as imprudentes de virgens loucas, porque elas não levaram azeite extra, porque não contavam que o noivo poderia demorar. Então, como você lida com os imprevistos da vida? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que a vida ela não tem só retas, ela tem curvas. E, muitas vezes, nós não sabemos o que vai acontecer após uma curva. Não é verdade? Quem imaginaria que 2020 seria esse ano que nós estamos vivendo? Quem imaginaria que o mundo inteiro pararia, seria forçado a parar por causa de uma pandemia? Mesmo que os filmes mostrassem que isso seria possível, há vários filmes sobre esse tema, nós não conseguíamos imaginar que isso aconteceria nos nossos dias, não é verdade? Está acontecendo. E nós estamos aprendendo que as coisas podem mudar num piscar de olhos, num estalar de dedos. O tempo passou, a espera foi longa e todas aquelas virgens adormeceram. A volta de Jesus tem sido anunciada desde que ele partiu.
Se você ler lá em Atos, capítulo 1, os discípulos estavam olhando para cima quando Jesus é assunto aos céus e aqueles anjos falam, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Então, isso já foi anunciado há tantos anos, não é verdade? Há mais de 2 milênios. E nós temos essa expectativa. Porém, o que nós vemos... Em Mateus 24, de 37 a 39, o Senhor também alertou a igreja, os seus discípulos, em relação a isso. Ele disse, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, o próprio Senhor Jesus já comparou esse momento ao período que antecedeu o dilúvio, em que as pessoas caçoavam de Noé, não acreditavam que aquilo poderia acontecer, e em um piscar de olhos, em um estalar de dedos, tudo mudou. Uma quarta lição que nós aprendemos é sobre o despertamento da palavra profética. No verso 6, nós vemos, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Todas estavam adormecidas e todas foram despertadas. E eu creio, eu sinto isso no meu espírito, que nós vivemos esse momento de despertamento. Nós vivemos esse momento em que nós sentimos que a volta de Jesus está muito mais próxima do que já esteve, com certeza. Seja o meu encontro com Ele, com a vinda dEle, ou o meu encontro com Ele, se eu morrer e for até Ele, nós vamos nos encontrar de qualquer forma. E o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Essa é a mensagem que precisa despertar o nosso coração. Está na hora de nós sairmos de nós mesmos, das nossas questões, das nossas mazelas, como diz minha discipuladora pastora Heloísa, das nossas nhacas, dos nossos limites, da nossa mente limitada, vazia e pequena, e olhar para o Senhor, olhar para o alto. E é essa oportunidade que todo esse momento está nos dando, um momento de reflexão, um momento de resiliência, um momento de pensarmos que a vida é muito mais do que materialidade, do que correr atrás do emprego, do trabalho, do que ter família, filhos, isso tudo é maravilhoso, mas a vida vai muito além disso. E Deus, Ele está compartilhando essa urgência com os filhos dEle. A Bíblia diz que nós somos reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o Senhor compartilha a nós que temos o Espírito dEle, Ele compartilha o clamor do coração dEle, que é almas, vidas para Ele. Mas para isso nós precisamos ser despertados de todo esse sono, de toda essa morosidade que por muito tempo tem feito com que a igreja fique engessada, paralisada. E Amós, capítulo 3, 7 e 8 diz, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Está no momento em que nós precisamos profetizar, declarar aquilo que vai acontecer, aquilo que está acontecendo na unção, na graça e no poder do Senhor Jesus. Outra coisa que nós vemos nesse versículo é que esse despertamento, ele ocorreu à meia-noite. Meia-noite fala sobre escuridão, fala sobre ausência de luz.
E justamente nesse momento de escuridão, nesse momento em que as pessoas estavam imersas nesse ambiente, é que elas ouvem esse som. Despertem, acordem, vem aí o noivo. Amém? E há esse senso de urgência, saiam para encontrá-lo. Essa é uma mensagem de urgência para nós em nossos dias. Saiamos para encontrar o Senhor. Segunda lição que nós aprendemos é que manter-se cheio é uma decisão e uma responsabilidade pessoal. Nos versos 7 a 9, nós vemos: então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vou comprar óleo para vocês. Eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Se você soubesse que você vai se encontrar com Jesus amanhã, o que você faria hoje? Pensa sobre isso. Nós precisamos viver cada dia como se fosse o dia do nosso encontro com o Senhor. Cada dia como se fosse o nosso último dia. Porque nós precisamos estar preparados. Estar preparado não é estar perfeito, mas é ter a consciência pura, é ter a convicção de que nós somos dele e que mesmo que tudo termine hoje, mesmo que os céus se abalem, a terra se abale, a nossa esperança ela não vai ser mexida, porque nós confiamos no Senhor, nós temos comunhão com Ele, nós temos desenvolvido um relacionamento com Ele. Então, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar apavorados. Amém? A salvação é pessoal. Talvez você tenha sido criado na igreja, talvez você tenha ido para a igreja por causa dos seus pais, mas vai chegar um momento em que seus pais não poderão mais fazer as decisões por você, você se tornará um adulto e você vai precisar fazer suas próprias escolhas. E a palavra de Deus, ela vai precisar ser a luz para a sua vida. Você vai criar decisões importantes para você. Você vai fazer escolhas que vão definir drasticamente o seu futuro. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos buscar o Senhor individualmente. Gostaria de ler com você Efésios, capítulo 5, versos de 15 a 18. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Isso me lembrou o nosso último Tadel, o pastor Lúcio está trabalhando justamente esse texto sobre encher-se do Espírito. Amados, nós precisamos depender do Espírito Santo. E esse texto ele faz uma comparação da pessoa que fica bêbada e ela fica dependente do álcool e da pessoa ficar cheia do Espírito Santo e realmente depender dele para toda e qualquer decisão. E isso é uma escolha pessoal, individual. Sexta lição e última que nós aprendemos nesse texto. Nós precisamos estar sincronizados com o timing de Deus. Deus tem um timing. E Mateus 25, versículo 10 diz: saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada.
Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Existe um timing de Deus para as questões que Ele quer resolver na nossa vida, para portas que se abrem para nós. E se nós não estivermos sensíveis a esse despertamento, a essa direção do Senhor, nós perdemos isso. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida, quantas portas que Deus abriu e que se eu não entrasse naquele momento, não fizesse a decisão naquele momento, aquela porta se fecharia e eu não teria entrado. Também tive momentos em que Deus me abriu a porta para que eu entrasse e eu deixei passar o time. Isso também aconteceu comigo. Mas, graças a Deus, eu tenho acertado mais do que errado. Isso é muito bom, isso tem me feito prevalecer e vencer. Em 1 Crônicas, há um texto muito interessante, capítulo 12, verso 32. Eu vou ler na versão revista e atualizada e na versão corrigida. Fala sobre os filhos de Isacar. Esse texto, esse capítulo inteiro de 1 Crônicas, fala das pessoas, dos grupos que vieram até Davi, quando ele ainda estava no deserto, fugindo de Saul. Os guerreiros que se uniram a ele. E aí diz, no verso 32 de 1 Crônicas 12, na versão revista e atualizada, dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Fala que eles eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Bem interessante isso. E na versão corrigida diz que eles eram destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Dentre esses grupos de guerreiros, havia um grupo de pessoas que eram conhecedores do seu tempo. Isso é bastante interessante. Nós precisamos aprender a estar sincronizados com esse tempo de Deus. E o tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é agora. Enquanto houver vida, enquanto houver respiração, há esperança. Enquanto houver cognição, há esperança. Nós precisamos aproveitar as oportunidades e não deixar passar. Por fim, eu quero dizer que estamos mais próximos da volta de Jesus hoje do que no início. Também estamos no momento em que temos ouvido a palavra profética. O noivo está chegando. E o tempo para o nosso encontro é hoje, a cada dia da nossa vida. Eu vou terminar lendo Salmo 95, de 1 a 8. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Hoje é o dia de ouvirmos a voz do Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa palavra. Eu te agradeço, porque a tua palavra, Senhor, ela nos
traz tanta expectativa. Ela também nos exorta à perseverança, nos exorta a cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, da nossa saúde, das nossas emoções, dos nossos relacionamentos. Senhor, a Tua palavra, ela nos inspira a ser pessoas melhores, a estender a mão para o outro, a não caminharmos sozinhos nessa trajetória em que todos vamos nos encontrar com o noivo. Deus, eu oro por aquelas pessoas que sentem que o seu azeite está quase acabando e que não tem provido o azeite extra em suas vidas. Senhor, eu oro para que elas sejam despertadas para buscarem o Senhor, para terem relacionamento contigo. Eu oro para aquelas pessoas que têm sido muito prudentes, que têm exercido a sua vida contigo com paz, com fidelidade, com fé, para que elas possam perseverar sem desmorecer. E eu oro também por aquelas pessoas que queiram começar a caminhar nessa jornada em direção ao noivo, que recebem hoje esse chamado de fazerem parte do teu corpo, da tua igreja, e que dizem sim para o Senhor. Nós ouvimos a tua voz hoje e dizemos: eis-nos aqui. Senhor, estamos aqui para te obedecer, para te amar e para te conhecer mais e mais, até o dia do nosso encontro definitivo contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que quer entrar em contato conosco, nós temos aqui um número que você pode mandar uma mensagem. Você que quer começar a caminhar em direção a Jesus, quer andar em novidade de vida, entre em contato conosco. E você que assistiu essa mensagem, nós também pedimos que você faça um comentário. O que o Senhor falou ao seu coração? Você tem se preparado para a volta de Jesus? Como essa mensagem te abençoou? Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de muita paz e muita vitória.